Bom, deixa eu me apresentar, né? Eu sou da área de inovações, tá? Eu cuido de inovações e eu sou muito próximo aos negócios, né? Então eu gosto sempre de ir lá e verificar o que a gente pode melhorar. E isso foi uma aproximação até que o Juvenal conhece, o Marcos lá da área comercial, né? Nós fizemos uma aproximação para entender quais são as dores do negócio e aí a gente mergulhou e falou, cara, eu tenho uma dificuldade imensa hoje em gerenciar frete, né? Nós fomos ver algumas soluções de mercado, só que nós tínhamos alguns processos específicos e que não se moldou muito bem aquela solução ao que a gente estava propondo. E, para minha surpresa, depois que nós implementamos a solução, o pessoal de suprimentos procurou a gente e falou, cara, dá para aproveitar esse sistema de gestão de frete para a gente colocar também no recebimento. Para a gente que tem uma gestão, como que nós vamos programar o recebimento de materiais, tá? Então, essa primeira versão da apresentação que vocês vão ver ela focada no controle de recebimento de produto acabado, tá? Mas ela já foi desenvolvida pensando no recebimento de mercadorias, de entrega de mercadorias no almoxarife, tá? Então, vamos lá. O nosso objetivo principal do projeto, né, era organizar o fluxo de carregamento de produto acabado, tá? A gente tem uma certa transparência, né, porque eu acho que é a dor de todo mundo, né? O cara chega, passou na frente ou não passou na frente, aquela gestão de fila que a gente tem do recebimento de produto acabado, tá? Hoje, além desse software, nós temos display em pontos específicos, onde ele acompanha a evolução do fluxo de transporte, eu vou mostrar no final como é isso, e também acompanhar a eficiência do processo. Onde nós estamos demorando para despachar? Onde que está o gargalo do processo logístico daquele determinado processo, tá? Porque às vezes você tem a impressão, o carregamento está demorando tanto tempo. E aí a hora que você vai ver, simplesmente um processo que está falhando. Então, você corrigindo esse processo, você já tem efetivamente o ganho, tá? E também a definição de um sistema de acordo com o processo correto, tá? Então, só para a gente entender, então imagina a situação, aqui já é o app, tá? Nós desenvolvemos essa app internamente, tá? Lógico que com um parceiro, né? Isso hoje já é um produto de um parceiro, tá? Então, o cenário é a seguinte situação, um motorista, né, uma transportadora, ou um motorista dessa transportadora, ele quer agendar um carregamento de produto acabado lá na usina São Domingos. A primeira coisa que ele tem que fazer, ele já é orientado, nós mandamos um QR Code para ele, tá? Ele recebe esse QR Code ou um link, tá? E ele cai nessa primeira tela aqui. A primeira tela que ele vai cair, ele vai ter que realizar um pré-cadastro, tá? Então, o transportador, o caminhão que vai efetivar esse frete, ele tem que se cadastrar nesse aplicativo. Uma vez que ele colocou os dados no aplicativo, a gente passa por um processo de liberação. Tá? Quem que é essa pessoa, essa transportadora, na verdade esse veículo, né, esse caminhão, que a gente identifica até mesmo o motorista, tá? Todos os dados do motorista são cadastrados ali naquele pré-cadastro da app, tá? No cadastro de app, a hora que por que nós colocamos a CNH? Nós temos um robô que nesse momento já valida a CNH do motorista e se ele não tiver com a habilitação correta, o cadastro já é recusado, tá? Ele não aparece aqui para a gente liberar o cadastro. Então a gente já checa a validade da CNH. E também todas as validações jurídicas que a gente está falando com relação ao CNPJ dessa pessoa, tá? Então, nesse momento, nós temos um robô que vai checar, se integra, vai checar toda a documentação, tanto do operador quanto da empresa, tá? Tanto do motorista quanto da empresa. Uma vez que todos esses pré-requisitos, né, básicos estejam liberados, aí a parte de logística vai liberar com que esse carregamento ele entre na fila, esse motorista entre na fila de carregamento, tá? Após a liberação, já inicia um agendamento, tá? Ele seleciona uma data, tá? Agenda a visita aqui, ele realiza a data. Nós começamos com data e hora, mas o pessoal de logística preferiu que não definir hora, porque senão você já tem um certo compromisso, tá? Então, a gente deixa agendado somente o dia, mas no aplicativo é possível agendar o slot de horas também, tá? Você agenda o produto,
o local de carregamento. Aqui por que nós fizemos esse local de carregamento e local de descarregamento? Justamente pensando no recebimento do almoxarifado, tá? Porque aí você tem 3, 4 locais de descarregamento, então você tem que definir, o motorista vai definir onde ele vai descarregar aqui. Se ele não definir onde ele vai descarregar, a parte de logística vai lá e define. Aqui você pode setar como padrão ou não, tá? Por produto, né, você tem agendamentos específicos e fluxos específicos para determinados produtos. Eu posso ter um fluxo para hidratado e um fluxo para entrega, para recebimento. Eu posso ter vários fluxos. Por que é importante esse fluxo? Porque depois eu posso definir checklists de recebimento e controle de qualidade de acordo com o produto, tá? Aqui o evento, ao chegar na usina, a hora que ele chega na usina, veja bem, ele fez isso, ele está lá em Campinas, está descendo para carregamento na usina. Ele pode fazer lá em Campinas, a hora que ele chega na usina, a hora que ele chega no local, ele tem que dar um checklist na portaria, ou um check-in na portaria, tá? Ou a nossa gestão de frete, se ele não fizer isso, a nossa gestão de frete, ela dá o check-in, tá? Nesse processo de check-in, ele tem que fazer uma autoavaliação, tá? Essa autoavaliação, ela é base pro check-in que vai ser feito depois, aquele check-in de, a carroceria está limpa, a carroceria está suja, o produto chegou de acordo ou o produto não chegou, tá? Então, ele tem uma autoavaliação onde ele se autoavalia. E depois, no check-in, eu só garanto que isso aconteceu, tá? Então, eu tenho uma dupla checagem da avaliação do veículo, tá? Aqui, nesse momento, ele fez o primeiro processo, que é a autoavaliação. Você pode vendo que nós temos os processos. Esses processos não são fixos, tá? Então, eu tenho o check-in, tenho o pátio fila 1, pátio fila 2, porque lá nós temos 2 pátios de carregamento, tá? Então, eu posso, um exemplo aqui, tá? Depois eu tenho o processo de pesagem, carregamento, a pesagem de saída, a emissão da nota fiscal e o check-out, tá? Aqui, efetivamente, é um processo de check-in. A hora que ele chega, voltando aqui. A hora que ele chega na usina, ele preenche o questionário, né, o autoavaliação, tá? Com todos os dados dele. E a parte de logística, ela dá o ok nessa autoavaliação, tá? A portaria dá um ok nessa autoavaliação e ele passa para a segunda fase do processo, tá? Ele aguarda na portaria, visualiza o questionário, aí ele passa para a segunda fase do processo. Então, aqui nós já vamos vendo os fluxos de processo, tá? Acompanhando. Tudo isso aqui, o motorista tem no aplicativo dele, tá? Então, ele vai acompanhando o que falta para ele processar ali. E a comunicação também, depois eu vou mostrar para vocês como é feito isso. Aqui é o processo de check-in, ele responde no aplicativo, tá? E a portaria nossa autoriza passar para o próximo passo. Após a liberação, aí sim, depois dessa liberação do auto-checklist, ele fica na fila de espera. Nesse momento, o aplicativo já aproveita nossas mesas, por enquanto você está na fila de espera, logo você será chamado. Nesse momento aqui, ele avisa o aplicativo, avisa que ele vai passar para o próximo passo. A gente manda SMS e WhatsApp para o motorista para que ele possa descer para o segundo pátio, tá? Então, antigamente se usava aquelas bolachinhas tipo bar para avisar o motorista, agora já pelo próprio aplicativo do motorista, a gente já avisa ele de sair do pátio 1 e ir para o pátio 2, tá? Nós optamos por WhatsApp, que é mais usado, o SMS está bem... e tem lugar que não tem comunicação, tá? Junto com esse processo também, nós fizemos um processo de infraestrutura, de rede de comunicação nos pátios, tá? É importante vocês terem uma rede sem fio no pátio do veículo para garantir que onde ele está, ele tenha comunicação. Porque na rodovia, com certeza, ele tem 4G. Em algumas usinas, né? Em alguns casos, dentro da usina não tem 4G. Então, temos que fazer uma infraestrutura de comunicação nos pátios, tá? E na portaria. A partir desse momento, ele já entra na fila. Todo o processo, ele é mapeado, tá? Então, para ele sair do check-in para o pátio 2, a hora que ele sai do check-in, ele recebe, junto com o processo de documentação, ele recebe um RFID,
tá? Para a gente garantir a cada processo que nós estamos falando aqui. Saiu do check-in, foi para o pátio 2, foi para o pátio 3, a gente tem um controle de RFID, uma comunicação RFID, ele leva um bastãozinho assim que ele coloca pendurado, tá? No qualquer lugar do veículo, por dentro, tá? Não tem problema, pode ser por dentro, e a gente faz essa gestão de RFID, tá? Então, cada processo desse aqui, que alguém deu para evoluir, eu garanto a checagem efetiva física se o caminhão passou no processo. Tá? Aqui, quando o motorista chama, recebe uma notificação, ah lá, ele já mudou aqui, ó, aproveite nossa acomodação no pátio 2. Já fala para ele passar para o pátio 2. Tá? Se você clicar aqui, a fila do pátio 1 para a fila do pátio 2, aqui do lado tem os mapas, se ele tiver dúvida para onde que ele tem que ir. Nós temos uma dificuldade lá que a usina ela é muito espalhada, ela é muito grande em termos de tamanho, tá? E é importante que a gente informe ele. Então, se ele der um clique aqui, ele vai ter um mapinha para tirar a dúvida dele no processo. Tá? Aqui nós já mudamos, né? Nós estamos indo do pátio 2, balança, carregamento e pesagem. Ele já pulou aqui de fase, tá? Ele já foi para a balança de pesagem. Aqui está pesando o caminhão. Opa, só voltar aqui. Aqui é o processo de pesagem. Tá? Processo de carregamento. Todos eles ali. Nesse momento, né, a hora que ele finaliza o carregamento, tá? Eu checo aquele RFID que foi pesado na balança. A hora que eu fiz o recebimento, eu atrelei esse recebimento a uma ordem de carregamento. Tá? A hora que eu atrelo todo esse processo à ordem de carregamento, a hora que é emitida a nota fiscal, automaticamente já vem para o aplicativo a DANF dele. Tá? A nota fiscal dele já aparece para ele. Ele já segue lá no processo. E vai ficar disponível para ele todo o tempo da viagem. Se ele clicar lá, ele vai emitir o DANF dele a hora que ele precisar. Aqui é o exemplo, né? Que eu estava falando agora. Pesando o caminhão. Emitindo a nota fiscal. Então, ali é esse passo que eu estava falando, né? Onde que eu leio, tá, essa nota fiscal? Até porque tem o botãozinho atualizar aqui, mas, na verdade, esse era o processo antigo. O que nós fizemos aqui? Na verdade, a gente plugou o aplicativo diretamente na solução fiscal do governo. Tá? Então, a hora que você emite a nota no Cefaz, ele traz a nota para cá. Isso aqui está plugado diretamente com o Cefaz. Tá? E aqui, finalizou aquele processo. Tá? Eu tenho, a cada tempo, né, a autoavaliação, o check-in, o pátio, o processo. Eu sei exatamente quanto, aqui você clicar aqui, ó, você tem o percentual, tá? E esse percentual, quando você clica aqui, você abre para você ver quais veículos fizeram parte daquele processo e quais veículos efetivamente foram ofensores do tempo desse processo. Tá? Então você pode ver, um exemplo, né? Se você está com um tempo muito alto aqui de check-in, na hora que você clica aqui embaixo, ele vai te detalhar quais os veículos que fizeram com que esse tempo fosse acima do normal, beleza? E aí você vai, aqui você tem os status, né? Aqui no caso só tinha um carregamento, tá? Mas, por exemplo, você vai ver todo o status do teu posicionamento de carregamento agora. Quantos veículos você tem no pátio 1, quantos veículos você tem no pátio 2, porque a gente sabe como é que é isso, né? O cara liga lá e fala assim, ô, quantos caminhão tá aí no pátio 1? Ah, está com 30, está com 20. Oh, quantos caminhão entrou? Fica uma loucura essa gestão. Então, por isso que a gente colocou isso aqui, para que a gente tenha de uma forma mais centralizada. Tá? A mesma coisa, nós temos uma gestão para ver o fluxo, nós temos um gráfico para ver o fluxo de carregamento, se ele foi contínuo, se ele está dentro de um padrão, ou se ele teve picos na hora do almoço. Então, a gente acompanha muito também isso por causa de hora, porque tem sempre aquela reclamação, eu tirei o almoço do balanceiro. O cara sai e vai tirar o almoço para o outro. Então, nós estamos acompanhando muito isso aqui, esse fluxo. Por que isso era importante para a gente? A gente só tem uma balança.
e não dava tempo, nós dobramos a usina dobrou de moagem, de um ano para o outro a moagem foi dobrada, e não foi investido na balança. Então o fluxo ele ficou muito grande. Nós não estava atrapalhando o processo de cana, atrapalhando o processo de saída de produto acabado. Então, aí nós precisamos colocar tecnologia por conta disso, entendeu? Então, isso aqui para a gente, para alguns pode parecer que é simples, mas não, mas isso aqui para a gente é uma operação de guerra, tá? Porque você pega, por exemplo, de manhã na balança, a hora que chega, quem trabalha na operação aí, né, que chega os calcários, a época de chegada de calcário, chega 15 caminhões de uma vez na balança, e quer pesar calcário, quer pesar isso, quer pesar aquilo. Saída de torta, sabe? É um fluxo gigantesco, e uma usina que estava acostumada a moer, moíamos 2 milhões, 1 milhão e 300, né? Agora nós fomos para 3 milhões e não foi investido nada em questão logística. Então, isso aqui para a gente deu uma visão muito prática para operar essa operação que é muito quente mesmo para a gente. Aqui é o resumo, né? Opa, só voltar aqui. Aqui é o resumo, tá? Do exemplo que o motorista tem. Aqui é o exemplo do motorista, tá? A visão do motorista. Ele tem todos os carregamentos que ele fez na usina, ele vê o tempo que ele demorou em cada um, tá? Ele pode emitir a nota fiscal dele onde ele estiver. Isso aqui fica para o motorista e fica para a usina como histórico, tá? Nós queríamos fazer ao contrário, mas o Marcão não deixou eu fazer, né? Que eu queria que a hora que o motorista fosse agendar, eu já falava para ele os tempos, né? Eu falava assim, não, aqui na usina você vai demorar tanto tempo para isso, tanto tempo para aquilo. Ele falou, não põe não, que ninguém vem. Então, eu falei, não, então tá, eu tiro. É que a visão, às vezes a inovação tem uma visão que é totalmente diferente da operação. Né? Bom, é isso, tá? Nós usamos a tecnologia para facilitar um processo, uma dor nossa lá. Fica à disposição aí para perguntas. Obrigado aí. Perfeito. Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo aqui. Eu sou o Samuel, sou o CEO da Conceito. Nós somos uma empresa de tecnologia. A gente já atua no mercado de usinas há mais ou menos uns 11 anos, de usinas, fora outros mercados. Então, a gente veio trazer aqui um pouquinho do conceito de pesagem 4.0, que é algo que a gente vem fazendo há pelo menos 10 anos já nesse mundo. Braulio, sou de expansão, estou aqui em São José do Rio Preto. A nossa empresa é gaúcha, nós somos de Porto Alegre, e a gente tem uma base de operação aqui em Rio Preto justamente para atender o mundo canavieiro. Bom, quando a gente fala, para vocês conhecerem um pouquinho da Conceito, né, hoje a gente está espalhado no Brasil todo, aqui os locais onde a gente já tem atuação, alguns locais tem time nosso, né, o Braulio está em Rio Preto, eu fico em São Paulo. A gente tem gente espalhada por todo o Brasil. Esse ano a gente foi certificado pela GPTW como um bom local para se trabalhar, ficamos muito felizes por isso. E como o nosso tempo aqui está meio apertado, a gente vai correr um pouquinho, mas se vocês tiverem dúvida, por favor, nos perguntem. Quando a gente fala de pesagem 4.0, a pesagem ela é uma pequena parte desse processo. O Abel agora trouxe... Abel, né? Ariel. Ele trouxe para nós aqui uma solução de agendamento de cargas que eles implementaram lá. É algo que a gente já atua há bastante tempo. E aí o conceito do processo todo é ter todas essas pontas integradas e funcionando juntas. Então, a gente não pode ter nenhuma ponta dessas aqui solta se a gente quer ter, de fato, desempenho e performance. Então, nós, como empresa de tecnologia, a gente tem essas soluções de agendamento de carga, de gestão de pátio e de automação de pesagem. Você precisa usar todas as soluções nossas? Não. A gente consegue te entregar aí de diversas formas. Por exemplo, eu já tenho um sistema de agendamento, vamos integrar. Eu já tenho uma gestão de pátio, vamos integrar. O importante é que a gente consiga, lá na ponta, entregar o resultado final, que é desempenho. Quando a gente fala numa pesagem automatizada, a gente fala de triplicar a capacidade do equipamento, que é uma balança rodoviária. Pra vocês terem noção, a gente tem hoje 2 balanças pesando 1.500 caminhões por dia. Isso nem na projeção de engenharia da balança foi feito até hoje. Então, a gente já vem amadurecendo muito isso, temos integrações com vários ERPs, não somos uma empresa do tipo assim, cara, a minha solução funciona assim, roda aqui. Não.
Nosso negócio, como está na ponta da operação, é garantir que vocês tenham todas as adequações de acordo com as situações. A gente atende a Cófico desde 2015, quando era Noble ainda, e lá na Cófico são 4 usinas, e cada usina tem suas características, suas particularidades. A gente não tem um sistema para cada usina, mas a gente entendeu todas as particularidades das 4 para poder deixar parametrizado o sistema de acordo com a realidade física do local, com a realidade da operação do local. Então, isso impacta muito no resultado final, tá, gente? Eu acho que é importante comentar também que aqui a gente está falando do aproveitamento de balança não só para a expedição, que é uma visão muito comum na automação de pesagem, a gente ter a automação para quem está chegando. A gente também está falando aqui do insumo. Então, toda a cana que está vindo, todo o produto que está saindo acabado, ou todo o produto que está chegando como insumo, a gente está pesando nas mesmas balanças, como o Samuel comentou. Características diferentes, mas uma única operação bem parametrizada. A gente tem a visão clara de que a balança ela tem uma função clara, que é pesar. Não importa se é cana, não importa se é etanol, não importa se é torta, se é fuligem, não importa se é calcário. O que a gente enxerga? Que a gente precisa tratar cada operação à sua forma e garantir que isso rode. Então, eu citei a Cófico como exemplo, é um exemplo claro. Todas as balanças pesam tudo. E cada situação tem sua regra de negócio. Tá? Então, esse é um grande ponto. Então, aqui são os passos, né? São as pontas que a gente integra. O agendamento, seja nosso, seja de terceiros. Gestão de pátio, seja nosso, seja de terceiros. E o RP lá, o sistema que está controlando os dados disso tudo, né? Seja um SAP, seja um DataSul. No caso de cana, a gente tem muita integração com PINs. A própria TOTUS, hora ou outra, nos indica aí para fazer automação de pesagem. Então, a gente tem esse processo muito maduro. Eu brinco que, no que diz respeito a pesar veículo de cana, né, matéria-prima, o veículo que vem da lavoura, a nossa grama é a mais verde que tem no que diz respeito à automação. Porque a gente entendeu o processo, a gente sabe como funciona o lance de bate e volta, a gente já faz integração com os dados que vêm ou da Solinftec ou de um apontamento de campo nosso também. Então, por exemplo, lá na SJC, hoje o veículo não para mais. Os terceiros têm um apontamento de campo com o NFC, ele chega, transmite isso, se é que já não transmitiu lá no campo, faz a leitura do cartão na entrada na portaria e já vai sendo direcionado. O que vem da Solinftec também vem integração. Então, lá a gente conseguiu fechar o circuito completo, não existe mais papel para absolutamente nada. É um cenário comum, talvez seja de vocês também, ter Solinftec, por exemplo, no que é próprio, e no que é terceiro, aí precisa de um apontamento. Aí para eliminar a ficha de pesagem, precisar evitar a digitação, a gente já faz essa gravação no campo, grava no app, cartão NFC, pode estar totalmente offline, chegou na usina, a gente baixa aquela ficha, já vincula aquela carga e já faz o apontamento no da PINs RP. ou no sistema que tiver lá, né? O legal do NFC é o fato da gente usar o cartão, é isso que o Braulio falou, ainda não existe cobertura plena de sinal, então por isso que a gente não pode garantir que toda a informação chegue transmitindo via dados. Então a gente usa um cartãozinho NFC que ele na chegada, a gente confere, já tem ok, não tem, eu gravo. Para acessar a planta, para fazer os controles de acesso, tanto da balança quanto das plantas, isso aqui é um pátio que é gerido por nós lá em Alfenas, tá? A gente tem toda a gestão dos equipamentos, cancelas, totens, leitores RFID, câmeras, semáforos, displays. Todos os equipamentos que a gente fornece são equipamentos que a gente adequa à realidade de vocês. Por exemplo, a gente cansou de chegar em usina e ter um monte de cancela PPA lá. Cara, a cancela PPA não é feita para isso. Ela não é feita para isso. Ela não tem hoje, a PPA ainda não tem um produto para isso. Então, eu estou falando mal do fabricante? Não é para essa aplicação, é só isso. Então, imagina que quando você tem, a gente pegou situações onde o cliente tinha uma cancela que não era adequada, aí ele ia fazer entrar na portaria. Aí quando tem um controle remoto, ele abre a cancela, passa 5 carros lá. Todo mundo passa, ele fecha. Quando você automatiza, essa cancela vai abrir e fechar cada carro. E ela vai ficar operando o tempo todo. Então, a gente trabalha com equipamentos que são voltados para isso. Essa cancela é para 1 milhão de ciclos e por aí vai. A ideia aqui não é falar de equipamento, é só trazer para vocês a visão de que quando a gente fala de um processo de operação, a gente tem que medir tudo. Tem que medir tudo. Tem muita coisa no mercado que parece ser muito barato
e que na hora que você vai colocar lá na ponta vai atrapalhar o seu processo. Então, ao invés de você ter uma automação, você tem uma máquina de escrever digital, que não resolve o seu problema. Então, nós vamos sempre focar nisso, né, de ter de fato o resultado sendo entregue. Quando a gente for falar de resultado, né, a gente tem lá pesagem reduzida a poucos segundos, sem necessidade de ter uma pessoa operando na balança. Ah, mas a Conceito agora está tirando emprego de balanceiro. Não está. O cara está indo para o faturamento, esse cara está fazendo coisas que são de maior valor agregado para o negócio. Aí imagina o seguinte, você traz uma solução dessas, você aumenta o volume de caminhão. A gente estava falando agora há pouco aqui, porque ontem nós falamos de inteligência artificial e de análise de dados e tal, e aí você imagina assim, tem uma consequência disso. Eu aumentei o meu volume, eu aumentei a quantidade de caminhão recebido, a quantidade de caminhão pesado, a quantidade de caminhão expedido, então isso vai gerar uma demanda em cascata. Então aquela pessoa que estava lá pesando o caminhão, brigando com o motorista, ela vai sair dessa linha dessa linha de frente e vai para a parte lá de fazer cadastro, de deixar a documentação preparada, de conferir documentação, de entregar a nota fiscal quando for o caso. Então o nosso objetivo aqui de fato não é eliminar vagas de trabalho, nosso objetivo é gerar eficiência e mais demanda, que provavelmente gere até mais vagas para poder ser preenchido. Muitas vezes aproveitando um funcionário que já está, um colaborador que já está, que já entende a cultura da empresa, já está há muitos anos lá, conhece o processo, vai para uma função mais nobre, né? Exato. Aí quando a gente fala de redução de custo, né, a gente fala também de redução de tempo que o caminhão está lá esperando. Tem clientes nossos que a gente conseguiu, gente que faz colheita, tipo soja. O cara vai lá, colhe, vai lá, colhe, vai lá, colhe. A gente conseguiu otimizar o processo para o motorista fazer 2 viagens a mais. Dentro de usinas, a gente conseguiu otimizar o processo para reduzir 4 caminhões de torta numa planta. Reduzir 4 caminhões. Isso é terceirizado. Era terceirizado nesse cliente. Então, a gente traz ganhos em todas as pontas, porque eu tenho mais agilidade, eu ganho tempo, eu tenho um processo definido. Então, isso vai fazendo com que... Aí você vai dizer, não, mas peraí, como é que você vai reduzir caminhão se você só está reduzindo o tempo de pesagem daquele um caminhão? Na verdade, não. Eu estou reduzindo o tempo de pesagem de 100 caminhões, de 200 caminhões, de 300 caminhões. Então, quando eu trago isso de reduzir para de 5 minutos médio, que é o tempo de uma pesagem, para 1 minuto, quando está lento, quer dizer que em 50 minutos antes eu pesava 10 caminhões, agora eu peso 50. Então, essa é a diferença que gera a margem para poder fazer isso, porque você tem o equipamento livre mais tempo. Todo o processo é autenticado, 100% auditável, inclusive junto com a solução a gente tem uma solução de auditoria de peso, né, para que você possa comparar tudo que pesou na balança, tudo que passou lá, estando num processo de pesagem ou não. Então imagina assim, eu tenho um processo de pesagem lá, eu tenho uma dúvida num peso que aconteceu, eu tenho em paralelo uma leitura do módulo, onde eu fico mostrando e gravando tudo que pesou acima de X quilos que está parametrizado. Por exemplo, eu vou dizer que tudo que passar na balança acima de 50 quilos tem que registrar. Aí a gente vê a curva, isso entrou aqui, estabilizou, durante tantas mil ou tantas centenas de leituras estava com esse peso, depois baixou. A gente identificou o problema em célula de carga por conta disso, né? Inclusive teve uma situação que a própria Toledo usou essa ferramenta aí para a gente poder identificar que tinha uma seção de uma célula, e aí quando o caminhão trocava de seção, dava variação ali, e aí dava diferença. Como que a gente faz o processo, né? A gente faz a identificação do veículo por RFID ou OCR, a gente autentica posicionamento com sensores, a gente faz a pesagem baseado no peso estável e numa quantidade determinada de leituras do mesmo peso, para garantir que a gente não tenha problema de variação de módulo, que também é muito comum acontecer. A gente já integra isso no sistema que estiver integrado, seja no PIN, seja no SAP, seja no DataSul, seja no Sankhya, seja, enfim, no RP que for. E aí a gente já libera o veículo para a próxima pesagem. Esse processo aqui, quando ele tem muita autenticação, ele leva em torno de 50 segundos. Entre o caminhão, entre abrir a cancela, o caminhão subir, posicionar, pesar, autenticar, integrar, receber resposta do sistema que está integrado, e liberar ele e deixar a balança pronta para
outra pesagem. Quando não é lento, leva em torno de 38 a 45 segundos. Aí você fala, não, a 45 para 50 segundos não pode ser um lento e o outro não. 5 segundos num processo de automação é uma eternidade. É uma eternidade, por mais que possa não parecer. E aí a gente traz alguns números, então a gente faz uma pesagem muito ruim, muito lenta, contra uma pesagem muito boa. Quem aqui tem automação de pesagem já na usina? Não tem? Quanto tempo leva para pesar um caminhão? Alguém leva 3 minutos? Não, né? Normalmente é 5, 6, quando está rápido. Mas a gente detectou um local, isso é fato, a gente encontrou um local onde era 3 minutos. Então a gente usou esse para fazer a nossa estatística aqui. Então os números são gritantes, né? A gente fala de pesar 20 caminhões por hora para 62. Se for falar de pesagens em 24 horas, daria 1.488. Claro que você tem intervalo da balança parada e tal, mas aqui seriam 744 pesagens completas, né, de entrada e de saída, mas a gente pode trabalhar aqui tranquilamente com uma balança, atuando aí com folga, fazendo pesagem de 400, 500 caminhões por dia. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm muito mais balança e menos volume de caminhão e ainda assim tem aquela dor de cabeça que citou agora aqui. Né? E às vezes acontece a questão, é comum a gente ser procurado nesse momento em que você precisa definir. Eu preciso colocar mais uma balança para dar conta do meu fluxo. Né? Muitas vezes você melhora seu processo, automatiza ele e não precisa fazer toda essa movimentação financeira, de infraestrutura, tem mais uma balança, tem mais uma estrutura de time para estar atendendo essa balança e assim por diante. A gente tem casos onde o cliente tinha 2 balanças, aumentou muito o fluxo dele, aí eles perceberam que esse fluxo ficou muito grande, e aí quando tinha problema de dar manutenção numa balança, ficava só com uma, daí travava de vez, né? Aí, com o retorno da solução, eles investiram numa 3ª balança e está aí rodando até hoje, também já tiveram crescimento e tudo mais. Isso aqui é uma estimativa de custo. Se você tiver uma pessoa dedicada para pesar 24 horas por dia, você vai investir anualmente em torno de R$190 mil. O resumo da ópera é que você coloca uma automação de pesagem no lixo todos os anos. E aí a gente consegue falar que você bota esse dinheiro em algo que não te dá esse retorno. Então a ideia de trazer essa provocação aqui foi exatamente essa, porque a gente percebe que no mundo de usina tem muito a história assim, cara, mas eu resolvo um monte de coisa na balança, né? Todas as usinas que a gente implementou automação, a maior dificuldade foi trazer a cultura para um processo que vai gerar esse resultado. Porque imagina o seguinte, se eu tenho uma fila de caminhões, né? Tem uma fila de caminhões passando aqui. Cara, quando esse caminhão aqui der problema, se ele estiver em cima da balança, ele vai trancar todos os outros que estão lá atrás de entrar. E aí eu estou com o balanceiro aqui resolvendo, né? Então o que a gente faz? A gente resolve tudo antes, tudo fora. Se esse aqui tem um problema, o outro passa na frente e pesa, o outro passa e pesa, o outro passa e pesa, o outro passa e pesa, até que esse aqui é resolvido e pesa. Então isso por si só já garante um fluxo muito melhor. A gente já teve situações onde a gente identificou através da balança gargalos no planejamento de colheita. Parece bizarro, né? Mas não é. A gente tinha momentos em que tinha fila de caminhão, fila de 20, 30, 50 caminhões, e momentos que não tinha ninguém. Aí daqui a pouco chovia. O resumo é assim, a gente pegou, começou a levantar a estatística e falou, olha só, a gente fez essa curva de pesagem, vocês mandaram todos os caminhões, daqui a pouco voltaram todos os caminhões. Será que se a gente fizer um processo um pouco mais cadenciado no seguinte sentido, eu tenho essa frente e essa frente. Quem sabe eu começo a cadenciar isso para garantir que eu tenha sequência de caminhão chegando. Ou seja, eu vou economizar tanto no tempo do caminhão parado ali com o motor ligado na fila, quanto no estresse do cara. E eu vou manter o processo sempre rodando. Claro que eu preciso de um pulmão, né? A usina sempre vai precisar de um pulmão, porque pode ter um imprevisto. Nessa virada de chave, a gente conseguiu aumentar em 25% o volume de carga pesada por dia.
né? E aí você parou de ter fila na balança. Você chega nesse lugar hoje, não tem mais do que 1 ou 2 caminhões em processo, mas não tem mais fila. Terminou o problema de travar a rua, travar a rodovia. Então, assim, às vezes, o fato de você colocar uma inteligência em alguma ponta do processo vai te ajudar a identificar outros gaps também. Isso também é uma situação interessante. Já tivemos casos onde voltaram para carregamento de etanol mais de 150 caminhões, porque o pessoal na balança às vezes ajustava a temperatura para liberar o veículo, que dava algum problema. Isso é prejuízo na veia, né? Então a gente precisa estar muito atento A cultura muitas vezes ela está ligada a dar fluxo na balança, né? E aí vão se criando situações e processos que só estão na mão na cabeça daquele time, que se acontecer tal problema, faça tal coisa e libere. Né? A automação ela cria, como ela está parametrizada, ela é de certa forma, ela só vai trabalhar como a gente parametrizou, no momento ele vai parar e vai alertar alguém. E esse alerta pode ir para a gestão do time, para que seja melhor analisado e não ocorra novamente. Para concluir, a gente tinha um cliente que tem uma balança que é só de produto acabado, e aí ele sempre tinha discussão dos motoristas, né? Porque tinha fila dos dois lados, aí um ia na vez do outro e dava aquelas confusões. Ele falou, cara, vamos botar um semáforo para gerenciar essa fila. Eu falei, não precisa. Ele falou, não, vamos colocar, porque olha a fila que dá aí. Eu falei, mas não vai ter mais fila. Não, mas como que não? Não dá, tem que botar o semáforo, porque a direção pediu. Tá bom, vamos botar o semáforo então. Faz 2 anos que está rodando o negócio lá, nunca usou o semáforo. Nunca precisou usar. Porque não tem tempo de gerar fila, entendeu? Então isso também é um case bem legal que a gente conta. Gente, mais algum ponto? É isso aí? Obrigado, viu? Obrigado, Tem um pessoal. excelente evento aí. Bom dia, pessoal. Me apresentar primeiro, meu nome é Rubens, trabalho na área de logística aqui da Terreos. Falando um pouco da Terreos rapidamente aqui, só a gente é uma cooperativa francesa, então a gente trabalha basicamente aqui no Brasil com cana, também tem algumas outras também com mandioca, mas principalmente a beterraba, trigo, alfafa, cana-de-açúcar e milho. Então são mais de 15.800 colaboradores por todo o mundo. A gente está presente aí em 41 unidades industriais em 15 países, para dar uma overview da própria Terreos. Alguns números: segundo maior produtor de açúcar do mundo, o segundo maior produtor de proteína de trigo e também o terceiro maior produtor de produtos à base de amido. Falando um pouco de marca, só para conceituar também, se a gente tem a marca no mercado interno, aqui no Brasil a gente tem a marca Guarani, tem a La Perruche francesa, mas para quem não conhece da Terreos, a gente tem uma marca comercial que é o açúcar Guarani. Só também dando um conceito, a gente tem 7 unidades industriais aqui no Brasil, falando de cana, mais uma unidade industrial de amido e adoçante, fica em Palmital. Então, a nossa base ela fica aqui no Noroeste Paulista, com 7 unidades. Inclusive tem uma parceria com a Usina Vertente, que é uma parceria com o Grupo Humus. Dessas 7, 6 estão operando, né? A gente tem uma que é a Severina, que a gente não está moendo no momento. Então são 6 unidades. E aí agora eu vou falar um pouco sobre o processo de digitalização do processo de contratação de fretes, que a gente implementou na empresa. Então eu vou voltar um pouco no tempo aqui para até mostrar um pouco como era o contexto que a gente vivia naquela época. Então, a gente tinha um processo de contratação não padronizado, não tinha um processo definido no processo de contratação. Era muito comum a gente utilizar e-mail, telefone, ainda WhatsApp. Então, assim, não tinha um fluxo padrão de como chegavam essas demandas e também o relacionamento com as transportadoras. A falta de transparência no processo, e isso acaba que traz uma fragilidade para o processo. Então não tinha um compliance no nosso processo devido a essa falta de transparência mesmo, e assim a gente identificou como um gap de todo o processo, e foi um dos motivos também que a gente começou a pensar no processo de digitalização. A dificuldade de tomada de decisão estratégica, quando você não tem um processo padronizado, que não te dá drivers
para você tomar a decisão de forma adequada, acaba que você não consegue tomar decisão estratégica. Às vezes você vai e apaga incêndio e contrata apagando incêndio e você não acaba otimizando ali o que você realmente precisa, que é fazer toda a sua gestão ali da contratação. E baixa concorrência também entre transportadoras. A gente tinha um modelo que era basicamente baseado em tabelas de frete, um frete já fixo, pré-negociado. Isso você acaba perdendo um pouco de concorrência entre transportadoras e também dificultando também a entrada de novos players para fazer essas rotas. Então são os pontos principais que a gente identificou e a gente falou, cara, vamos então partir para digitalizar esse processo. Então começou o mapeamento de ferramentas e soluções, e aí rodadas, e a gente começou a observar um padrão que essas ferramentas sempre tinham, de utilização, até de como as ofertas, o input dessas ofertas, como chega essa demanda para a plataforma, e a gente começou, cara, não vai dar certo aqui, porque o nosso processo não é padronizado. Como as coisas chegam aqui, a gente vai levar algo muito torto para dentro de uma ferramenta, a gente precisa primeiro organizar a nossa casa. Então a gente identificou que os nossos processos internos eram ineficientes. Então, antes a gente falou, vamos dar um passo atrás, antes de partir para um processo de digitalização, vamos tentar rever os nossos processos, otimizar, para depois sim a gente partir para uma busca de uma solução mais tecnológica. E só para vocês entenderem um pouco o processo, até coloquei aqui das 8 às 18, aqui embaixo representa basicamente a nossa fonte de demanda, que é o time comercial, e aí tinha uma estrutura de key account, você tem representantes comerciais, aqui no centro, representando a logística e as transportadoras. Então, assim, das 8 às 18, as demandas chegavam por celular, telefone, mensagem, tudo para o nosso time de logística para contratar. Então, você não tinha uma concentração de demanda, era o dia todo você colocando, pedindo essa demanda pelo time de contratação. Chegava essa demanda, o time de contratação partia para o mercado para fazer essa contratação, e às vezes muito baseado na tabela, então era comunicação ali no dia a dia. Acabava que isso gerava, a gente não tinha até um controle de carregamento nas usinas, se a capacidade das usinas às vezes não está esperando, porque não tinha um processo de saber quanto que a gente vai carregar no dia, como era um processo que a demanda comercial surgia, mandava para a contratação, contratava, chegava o veículo, nem estava alinhado, às vezes não tinha produto, então assim, era um processo bastante disperso, não concentrado e não padronizado. Então a gente falou, cara, a gente precisa organizar esse processo, como o primeiro passo de um processo de digitalização. O primeiro passo foi e aqui a gente já tinha RP, claro, a gente já trabalhava com SAP há muito tempo, todas as ordens já estavam tudo dentro do sistema, mas não tinha um fluxo padrão. Então a gente criou até um conceito que a gente chama até hoje de captação de ordem. Então toda a demanda do time comercial, ela vai para o RP, que no caso é o nosso SAP, passa por um processo de validação, logística, SNOP, as próprias unidades, em termos de capacidade, se o produto vai estar disponível, e até uma validação logística também, de capacidade de contratação, e aí sim, chegava para o nosso time de contratação logística. E aí, o fluxo passou a ser por e-mail. Então, chegava toda essa demanda, ele tinha o horário que chegava a demanda do dia, e disparava o e-mail para todas as transportadoras. Qual que era a dificuldade aqui nesse momento, de quando você dispara e-mail para a transportadora? Uma que, de novo, era trabalhado como base tabela, então, na cabeça do operador, eu tenho tantas transportadoras, o frete eu sei mais ou menos qual que é de cada uma aqui. Chegava uma demanda de 20 carretas. Ele mandava 10 carretas para a transportadora A, 12, mais 8 para a transportadora B e 2 para C. Voltava a demanda. Transportadora A, nossa, eu não tenho 8, eu tenho só 2. Então ele tinha que ficar vendo o que a transportadora aceitou por e-mail, voltava, refazia o planejamento dele ali para encaixar toda essa demanda em cada transportadora. Isso gerava toda uma perda de eficiência mesmo. Às vezes transportadora que tinha veículo não recebia demanda, outra que não tinha que correr para contratar algum veículo de fora ali para absorver uma demanda que a gente precisava. Então era um fluxo não otimizado. E aí sim, a gente passou por um processo, a partir do momento que a entrada do input aqui está padronizado, a gente implementou a plataforma de contratação, que é até o nosso parceiro, que é a GoFlux,
e aí a gente fez o processo padronizado. Então, todo nosso fluxo, ele entra pela ferramenta, todo o relacionamento da nosso time de contratação, ele é pela ferramenta, a transportadora, toda a gestão de comunicação, ela fica dentro da ferramenta. E aí todo aquele processo, que era tudo via e-mail, tudo muito, ou por telefone, ela passou a ser tudo dentro de um portal. Então, 100% da demanda, ela é dentro de um portal de contratação. Aqui a gente vê os status da oferta, se ela está fechada, se já finalizou, se está em progresso. A gente tem os detalhes da oferta. Aqui a gente pode utilizar algumas estratégias de contratação. Por exemplo, para determinada rota eu posso colocar um target como preço fixo. Para outras eu vou colocar um leilão reverso. Para outras eu vou colocar um leilão para todo mundo participar. Então você tem estratégias vinculadas dentro de cada tipo de oferta. Também tem alçadas de aprovações aqui dentro para liberar cada oferta. Então a gente começou a padronizar. Então a gente tem todo o processo de contratação dentro de um sistema. Quando a gente recebe as ofertas, abre isso, ela abre aqui num painel. Então a hora que o operador clica, ela abre e recebe os lances. Então ele vê os lances de todas as transportadoras que viram. Aqui ele consegue dar contra-proposta. Às vezes tem um budget que está um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Ele consegue aqui dentro da própria plataforma fazer uma contraproposta. Tem um canal de comunicação, se precisar mandar alguma mensagem. Aqui tem todos os detalhes do carregamento também, como a ordem, o tipo de veículo. Então, por aqui ele consegue fazer tudo. E o que muda do passado? Antigamente, o que ele tinha de ficar fazendo, de mandar e-mail, ver se a transportadora tinha quantidade de veículos, não tinha, voltava. Aqui, ela dá o aceite se tem um veículo, então ele consegue otimizar. O segundo ponto, você tem uma rota, por exemplo, a gente está aqui no Noroeste Paulista, de Olímpia para São Paulo. Às vezes a transportadora, que antigamente trabalhava no modelo tabela, naquele momento ela não tem um veículo disponível. E aí talvez ela vai ter que contratar mais caro para trazer esse veículo para perto da base, e às vezes uma outra que não recebia essa demanda tem um veículo ali perto. Então você acaba otimizando o custo, além de todos os benefícios aqui de compliance, de transparência. Aqui eu trouxe só um exemplo da quantidade de oferta, que eu peguei um período fechado aqui para uma determinada rota específica, aqui dentro do mercado interno. Então, cada um desses pontinhos são lances para algum carregamento específico. Quando a gente olha o roxo, são lances das transportadoras. Então, você vê que tem um range de lances bem mais alto, e em vermelho são os valores fechados. Então, são várias viagens aqui, um período de basicamente uns 6 meses para uma rota específica. Então a gente consegue enxergar que a gente consegue trazer o frete para uma base bem aqui embaixo, cara, e isso é espetacular do ponto de vista de custo. Antigamente você tinha um preço pré-tabelado e você não conseguia promover a concorrência dentro de uma plataforma. Aqui a gente consegue, e quando você promove a concorrência, você acaba tendo mais lances por oferta. E com isso você consegue fazer uma redução dos seus custos, né? Dando sequência, a gente também tem a possibilidade de fazer os dashboards aqui dentro da própria plataforma, onde mostra os frete médios, quais são os volumes, o market share por transportadora, isso aqui personalizável. Então também gera drivers aqui no dia a dia para a gente ter as contratações. A gente também implementou, está em implementação. Antes a gente tinha, e acho que toda empresa é assim, né? A gente tem ferramentas Frankenstein. Então, cada tipo de solução você tem um módulo diferente, uma plataforma diferente, às vezes não se comunicam. A gente quis fazer o processo de contratação ponta a ponta, então desde a contratação até a entrega no cliente numa plataforma única. Então a gente tem esse módulo. Então, por exemplo, a gente coloca a data, a gente sabe qual que é o status, se ele está em trânsito, se está atrasado, se foi entregue com atraso, se está entregue no prazo. Aqui dentro a gente consegue já vincular, já entrar, ver o canhoto, fazer gestão de ocorrências, fazer gestão de estadia. Isso aqui a gente está em processo de implementação, mas já está rodando e tem funcionado bem. A ideia agora, num segundo momento, a gente vincular isso para cliente.
Então, a gente tem portal tailor-made e dá essa visibilidade de entrega para o cliente. E aqui a gente quebra um monte de pedágio de informação. Antigamente, quando, por exemplo, o nosso Customer Service precisava saber de uma carga específica. Ela entrava em contato com o operador entrava em contato com a transportadora voltava com a sua informação. Aqui a gente quer democratizar, ter informação no menor tempo possível, e um segundo step é dar essa visibilidade para o próprio cliente. Às vezes tem o próprio sistema de PCP do cliente, e a gente enxerga valor que ele tem essa informação para ele fazer o próprio planejamento dele, saber onde está a carga, quando chega. Então, também é um ponto de vista importante que a gente agrega valor para o cliente numa solução nossa enquanto fornecedor. Aqui também a gente tem uma plataforma que a gente utiliza, que é o View. Aqui ela é para sair um pouco da caixinha mesmo, é olhar um mercado, olhar como que está os níveis de frete no mercado de commodity. Aqui a gente consegue ver como que está o algodão, o milho, porque a gente tem também um fluxo muito forte de exportação. E a gente consegue vincular através do View, de entender como que está o mercado, de saber como é que estão as rotas. A gente tem também uma ferramenta de forecast, onde a gente consegue fazer uma projeção de como está se comportando o frete naquela rota. A gente tem acompanhado junto com o time da GoFlux, tem uma assertividade muito boa, principalmente no médio prazo. Ainda está em desenvolvimento, enfim. A gente está trazendo coisas novas, está trabalhando coisas novas. Eu até esqueci de falar, a gente está vendo de implementar o módulo de pagamento. A ideia, e assim, dando um passo atrás de novo, acho que uma das maiores dificuldades de empresas grandes assim, é a integração. Hoje a gente trabalha com o SAP, que não é ainda S/4HANA, então a gente tem sempre um empecilho de integração de sistemas. A gente vem trabalhando em cima disso, mas a ideia é a gente já fazer o pagamento direto da plataforma. Então a plataforma, uma vez passado todo o processo de fluxo de auditoria de frete que já tem, a gente dá o ok, a plataforma conversa com o nosso SAP, o SAP paga. Um segundo ponto também é a possibilidade que a gente estava vendo da própria plataforma gerar o CTE para a transportadora. Então a transportadora não tem necessidade de fazer o CTE. A própria, através da negociação que você gerou, ela gera esse CTE e aí você tem uma base ainda mais assertiva de que aquele frete está correto, que é você mesmo que está lançando, né? Você, quando eu falo, é a própria plataforma. Então tem toda essa base que dá um pouco mais de visão mais estratégica do negócio. A gente enxerga bastante valor nesse quesito. E finalizando, alguns dos pontos que a gente viu que trouxe esse benefício no processo de digitalização do processo de contratação. Primeiro, falando de competitividade, a gente partiu de um processo que a gente tinha frete tabela e já mais direcionado para algumas transportadoras. Aqui a gente abre para todo o nosso processo para todas as transportadoras homologadas, e aí para cada oferta que você distribui, todas têm a possibilidade de dar lance. Então com isso você aumenta a concorrência, e a gente sabe, quando você tem a concorrência, vários players ali disputando pela mesma carga, você acaba baixando o valor, você acaba diminuindo o teu custo. Lógico que também é como até o Marcelo, né? Perguntou, a gente também tem mecanismo que garanta também a qualidade, tem alguns indicadores que a gente é atrelado a isso para garantir também que hoje nem tudo é preço, né? A gente tem que olhar sempre custo, nem sempre o menor preço é o menor custo, a gente tem que ver o custo total para fazer todo esse balanço. A questão de sinergia, a gente potencializa às vezes a utilização de frete retorno. Quando as transportadoras enxergam todos os nossos fluxos, fica mais fácil para ela identificar a possibilidade de frete retorno. De novo, a gente entra na questão de custo, otimização da gestão de frotas, né, das próprias transportadoras. Quando a gente disponibiliza todo esse volume que a gente tem dentro da plataforma, ela consegue também fazer esse processo. A parte de estratégia, a gente focaliza, né, potencialização de ganho, de atendimento à demanda, e estratégias específicas para cada demanda atendida. Então, para uma determinada rota, a gente pode trabalhar com um tipo de leilão, para outra a gente entende que o leilão não é o melhor caminho, a gente pode trabalhar com um preço fixo baseado num orçamento que eu já tenho. Então, ela te dá possibilidades para você traçar as estratégias dentro da própria ferramenta. A parte de compliance,
que é a transparência nas negociações, né? Então toda a demanda ela fica 100% no portal digital, totalmente uma base totalmente editável. Inclusive a gente já passou por um processo de auditoria a gente mesmo que pediu, até para validar toda essa questão de compliance, de sair de um processo que ele era totalmente exposto para um processo que você tem todos os fluxos de informação dentro da própria ferramenta. E a parte de analytics, que auxilia também na tomada de decisão, né, a partir da base de dados. Aqui eu esqueci de comentar, mas muito desses processos aqui, ele é gerado por inteligência artificial. Então, a GoFlux ela não tem só a TROs como cliente, então ela tem um pool de fornecedores, ela pega toda essa base de dados dela e isso gera informação disponível para todos os clientes. Então, isso a gente vê muito valor. E aí, a gente viu conceitos aqui de IoT, de Machine Learning, até da própria inteligência artificial. A gente vê isso sendo aplicado na prática e gerando valor para o nosso negócio. Aí, por último, também os dashboards para análise estratégicas, né, são os BIs que a gente consegue gerar e fazer todo esse processo. Então, resumindo aqui, a gente tem uma maior eficiência dos nossos fluxos, né, a maior transparência, com maior compliance e um menor custo que a gente conseguiu reduzir. A gente teve rotas que, com redução de mais de 10%, acho que no geral, em torno de 10% de redução de custo, foi um projeto que a gente implementou há um tempo atrás já, a gente colheu bons frutos. Então, assim, eu acho que é uma boa oportunidade para as empresas aí, independente da ferramenta, ter um processo de contratação digital, onde você fomente principalmente a concorrência e você tenha também toda a parte de compliance atrelada, vinculada aos teus processos. Bom, pessoal, acho que é isso. Acho que a última palestra, todo mundo já deve estar doido para almoçar.